Eu sei que a gente passa bastante tempo falando sobre produtos, falando sobre como eles são benéficos, mas já parou para pensar até onde um produto de sex shop pode ajudar a gente? Ou assim, se a gente não tá fazendo uma indicação contrária. Enfim, faz o seguinte primeiro. Senta gostosinho, que nesse episódio de podcast eu não tô sozinho pra falar sobre isso. Na verdade, eu tô com uma pessoa que, assim, tem um ganho de um conhecimento e uma história aí também pra ser contada pra vocês. Então, eu quero uma salva de palmas, primeiramente, pra Camila, da Mila. Camila, primeira coisa que eu quero saber. Lá nas falas dos nossos bastidores, você me falou assim, que a Mila, ela nasceu da dor. Me conta um pouquinho como que isso aconteceu. Exatamente. Quem vê a Camila e a Mila hoje nas redes sociais falando de sex shop, falando de produto, com tanta facilidade, não imagina quem é a Camila, quem passou. E eu falo que a Mila, ela nasceu da dor, principalmente daquela menina que chorava com cólica e era invalidada, dizendo que era frescura, e da mulher que chorou sangrando, muitas vezes dentro de um banheiro de hospital, pedindo ajuda onde ela não conseguia, e o ex-parceiro, pessoas que estavam próximas, mais uma vez falando que era frescura, que ela queria atenção. Então a Mila, ela veio nesse papel onde eu consegui me redescobrir como mulher, e tudo isso vem aí a longos 7 anos de história. Quase nada, né? Quase nada, bem pouquinho. Ó, deu pra perceber então que a gente tá com muita coisa pra ser abordada. Primeira coisa, Camila, eu cheguei a deixar um tempinho pra vocês apresentar, a gente Já iniciou. já iniciou? Então, tem mais alguma coisinha que você quer falar sobre a Camila? Eu sou formada em química, então eu sou formada em química industrial, onde eu conheço um pouco da parte de formulação, que é o que me dá a base hoje para escolher os produtos da loja. Sou sex coach formada pela metodologia da Gisele Carneiro, que é o Sex Coach Nexus. Sou sedenta, com orgulho, já tenho todos os treinamentos aí, tanto do marketing erótico, tudo. Então eu sempre estou ali buscando justamente pela minha trajetória e para que a Mila, ela não venda só um produto, mas ela transforme dor em reconstrução. E aí, uma coisa que eu quero abrir esse episódio, falar de prazer e falar de saúde íntima, a gente que tá trabalhando nesse mercado, a gente sabe que tá ali, conectado. Mas qual que é a importância disso? Toda. Porque falar de saúde íntima, eu preciso falar de prazer ao mesmo tempo. Uma mulher que ela sente dor na relação e ela continua fazendo aquilo como um papel, cumprir tabela, tudo isso, ela deixa de sentir prazer. Então, para ela, o prazer começa a se tornar algo torturante. Então, ela não conhece seu corpo, ela tem vergonha do toque, ela não consegue ali, por causa de crenças, tabus. Por mais que seja 2025, nós temos isso ainda rodeando, que a mulher não pode se tocar, fecha essa perna, menina, não põe a mão aí. Então, tudo isso invalida o prazer dela, onde ela se torna só mais um objeto, só uma satisfação da sua parceria. E isso influencia muito na saúde íntima. Então, vai baixando. Não é à toa que hoje a gente tem outros produtos no mercado para realmente trabalhar essa questão de autocuidado e autoestima. Uhum. E aí, um ponto que você tocou, dor na relação. A gente estava conversando ali nos bastidores, a gente estava falando há um tempinho. Você tem alguns tópicos aí pra passar pra gente, né? Sim, né? A Mila, eu falo que ela não era a minha menina dos olhos há muito tempo. Eu jamais imaginei que eu seria dona de uma loja de saúde e bem-estar íntimo. E como eu comecei falando, a Mila, ela nasceu de uma dor. Então eu tive um primeiro relacionamento. Dentro desse relacionamento eu fui abrindo mão de mim para tentar agradar o outro. Então eu deixei de usar short, tô de batom vermelho hoje justamente porque eu falo que é a minha marca, eu resgatei o meu batom vermelho. Porque assim como muitas que estão assistindo, eu já fui julgada. Batom vermelho é de quem não presta, não sei o quê, tira isso aí. E tudo isso ao longo do prazo, chegou uma hora que meu corpo começou a rejeitar a relação, porque eu não sentia prazer, eu não sentia vontade. Então eu desenvolvi o que nós chamamos de vaginismo. Até então eu também não entendia, eu só sei que eu chorava de dor, eu não conseguia, eu não tinha prazer. O pouco que eu conseguia conversar com a minha mãe, porque como muitas adolescentes, como muitas crianças, eu também fui educada na sexualidade do medo.
Então, depois que acontece você engravida, tem isso, tem aquilo. Nunca ninguém chegou e falou: "Ó, a partir de agora que você é mocinha, a menstruação é isso, você vai passar por isso". Não, a menstruação é ruim, você vai sentir cólica, você tem que aguentar, você tem que fazer tudo do mesmo jeito, para de frescura. Sempre foi uma coisa assim, pra dar medo, Pra né? dar medo. Então, o pouco que eu falava com a minha mãe, o pouco que eu via, eu falava: "Mãe, mas é diferente do que minhas colegas contam, é diferente do que a gente vê em vídeo. Eu sinto dor, se for pra fazer com dor eu não quero mais". Até que realmente chegou no episódio de dentro do hospital, eu já estava com 48 dias de sangramento, nada cortava mais, eu com dor, os exames tudo alterado, e eu já tinha trocado de médico, porque cada hora que você vai em um pronto atendimento é um médico diferente. A minha médica já tinha saído do meu plano, naquele dia ela estava fazendo um parto, a hora que ela me viu ela assustou, porque eu já estava com começo de anemia, tudo. Uhum. E o que chamou a atenção foi que na época meu ex olhou pra ela e falou: "Só espero que você resolva isso, porque os médicos vê mais a periquita dela do que eu". Ali eu me senti um lixo, Bem delicado, né? bem delicado. A médica olhou pra minha cara, eu chorava, eu assim, perdão da palavra, naquele dia eu acho que eu queria enfiar um buraco, me enterrar ali mesmo. Eu chorava, a médica falou: "Cá, posso estar muito enganada, mas isso é uma doença psicossomática, seu corpo não quer mais, principalmente do que acabou acontecendo, eu percebo que não é uma relação mais saudável. Uhum. Então o seu corpo não vai querer, e você tá maltratando e seu corpo tá gritando por ajuda do jeito que ele consegue". Uhum. Então, e ali eu nunca tinha usado produto nem nada, realmente esse relacionamento veio ao fim, fiquei um tempo solteira, quando eu comecei a me relacionar de novo, com medo. Vou passar por tudo isso de novo, Aquela como é coisa que que vai você tava ser? aqui, né? Já fica, né, a pessoa me tocava, eu entrava em desespero, aí só que assim, desde o início eu fui muito sincera, e eu recebi acolhimento. Então, numa das consultas ele me acompanhou, e a médica explicou tudo que eu tinha passado, e saí de lá com uma receita de lubrificante, imagina a minha cara. Vocês imaginam eu saindo do hospital, do consulta com uma receita, eu falei: "Não gente, como que eu vou comprar isso, não sei o quê, né, jamais". Então, hoje ele é o meu marido, o Eduardo, ele comprou, então ele foi, comprou, aí nisso eu comecei a estudar, comprava produtos, mas como eu não tinha, e eu tinha vergonha de entrar no sex shop, você compra pela internet, você compra de qualquer jeito. E mesmo assim a gente ainda compra assim, né? É, e o medo de chegar a A caixa caixa do negócio. escrito um monte de coisa, e com isso eu fui me descobrindo mulher, então eu fui descobrindo um toque que não doía. Então eu fui e falando com as amigas: eu chamei então compra pra mim, compra pra gente". Então chegou uma hora que eu já estava comprando pra mim e pra elas, e aí veio a oportunidade de montar a Mila nesse primeiro cenário, isso em 2017. Nesse ponto que você falou do diagnóstico do vaginismo, como que foi? Tipo, você recebeu, assim, logo de cara? Não, assim, quando ela cogitou, que a médica falou, eu fui procurar o que era pra entender, porque eu sou dessas, né, eu dou um Google em tudo, Menina, eu mesmo de colocar no Google, eu vou falar assim: "Ai, vai morrer daqui a 3 dias". né. A gente corre esse risco. A gente corre esse risco, mas eu dei um Google, olhava, falei: "Gente, mas não é possível", porque assim, era o primeiro relacionamento, então você fica naquela crença: "Não, é só uma fase, vai Vai passar". passar. Então veio e nisso ela falou: "Eu vou te provar", então graças a Deus a minha médica ela é muito sensata nisso, Uhum. então ela falou: "Eu vou provar pra você que não é nada físico", então ela pediu exame de sangue, eu lembro que nessa época saiu um tanto assim de exame, positivou um monte de coisa que você imaginar, porque o meu corpo já Já tá acreditava, pedindo. só não positivou as ISTs, de resto, anemia, vitamina, tudo positivado. Ela falou: "Cara, seu corpo tá extremamente, pedindo ajuda". Hum. Daí eu comecei a fazer tratamento, tudo, aí como eu não conseguia ter relação, as brigas foram intensificando, Uhum. né, querendo ou não, o sexo faz parte de um relacionamento, só que pra mim aquilo estava machucando, então chegou uma hora que eu não aguentava mais, aí realmente esse relacionamento veio ao fim. Quando eu comecei a me relacionar com o Eduardo, que ele foi respeitando, quando aconteceu eu não tive dor. Uhum. Que foi onde ela falou, quando eu cheguei no consultório, ela falou: "Já teve relação? Como é que foi?". Falei: "Tive". Ela falou: "Sentiu dor?". Falei: "Não". Ela falou: "Então realmente era vaginismo". Então foi nesse ponto que ela fechou, ela esperou que eu entendesse o que era. Uhum. Mas assim, no seu caso, não foi necessário
como que eu vou dizer? Porque, por exemplo, algumas pessoas que elas têm vaginismo hoje, elas precisam entrar com tratamento, por exemplo, dos dilatadores. Físio, tudo certinho. Ah. Fiz pompoarismo, fiz físio, tudo certinho pra entender, mas, mesmo na época eu sentia muitas dor, então só foi facilitar a hora que realmente Quando o processo psicológico ali facilitou também. Entendi. E aí, assim, você me falou que a Mila, ela nasceu, dentro desse meio tempo também, né? dentro desse meio tempo. Como que foi? Porque, assim, pra uma pessoa que ficou com vergonha ali de pegar o lubrificante de primeira mão, e depois uma pessoa que abriu uma loja de produtos, tem ali um. Tem, como a Mila ela não é uma loja física, eu atendo muito a domicílio ainda até hoje, que muita gente tem essa vergonha. Eu percebi que o que faltava, principalmente ali na minha região, era justamente esse acolhimento que eu não tive. Então, quando eu comecei a conversar com as amigas, falar de produto, explicar, eu percebia que ela sentia uma confiança que em outro lugar ela não tinha. Então, foi onde eu comecei. Só que desde quando eu trouxe os primeiros produtos, uma coisa que eu coloquei pra mim, eu não queria ser só mais uma. Vender um produto é muito fácil. Chegar lá, comprar no site, passar com uma margem em cima, entregar, era muito fácil. Não era isso que eu queria. Então, aí eu trouxe aquilo que eu falei, que eu sou química, então eu olhava a formulação, estudava, enchia saco dos químicos, marca que eu via que não me respondia, eu já ficava com o pé atrás, já não falava, peraí, se ela não tá respondendo eu, imagina se eu tiver um problema com algum produto. Então eu sempre fui muito criteriosa nisso. Mas aos poucos eu acho que eu falo que a Mila, ela continua sendo a minha cura, que a gente tem mais um episódio pra falar ainda lá na frente, que o pessoal vai entender. E através disso eu consigo curar outras mulheres também. Esse ponto que você falou sobre. É o que a gente fala, né? Vender é uma coisa que, se a gente for parar pra pensar, ela é difícil, mas ela é fácil ao mesmo tempo. Porque é muito fácil a gente chegar, mostrar um produto, encantar ele, trazer todos aqueles benefícios, vendeu. Só que esse acolhimento, muitas vezes, ele precisa vir antes disso. Porque vender o produto por vender é fácil. Mas e quando ele não faz sentido? Justamente no que você falou, né? O saber indicar. Vamos pegar o meu caso. Se naquele momento ali, com dor, com tudo, eu vou numa loja, a pessoa ela não tem conhecimento e me entrega um lubrificante ou até mesmo um produto excitante que tem o efeito de apertar junto, eu ia sentir mais dor. E como que eu sei isso? Pela composição ou pelos treinamentos. Então, a partir do momento que tem caju, barbatimão, qualquer outra coisa na composição, é um adstringente. Então, no meu caso ali, eu estaria tacando gasolina num negócio que já tá pegando fogo, que é prejudicar 3 vezes mais. Então, é isso, até onde realmente é o produto ou ela precisa de algo. Então, que é o que aconteceu muitas vezes na loja. A mulher, ela chegar, eu quero algo pra salvar o casamento. Essa foi uma das frases que eu mais ouvi nesses 7 anos. Eu olhava assim, eu parava, pensava, gente, não é um produto que vai salvar o casamento. O que tá acontecendo nesse casamento? Dependendo do produto que eu colocar ali, vai ser a gota que faltava pra romper tudo. Ou então é aquele produto que, poxa, eu dei, é bom, mas não vai trazer o resultado esperado. Não. E aí, já entrando assim nesse ponto que você falou, a Mila, ela foi um processo de cura pra você. Sim. Me explica isso. Após 2017, 18, 21, tudo acontecendo normal, sou professora também, então a loja ela fica ali como um porto seguro, veio pandemia, aquelas frases, salva meu casamento, não sei o que, foi onde eu fui cada vez mais me especializando, fazendo coaching. Em 2023, eu tive um novo sangramento, uma nova dor, só que eu sabia ali que era diferente, eu entendia pelo meu conhecimento de hoje, pelos produtos, eu conseguia perceber que não era o vaginismo, porque a primeira coisa que eu coloquei o pé foi, peraí, será que voltou alguma coisa aqui que tá acontecendo pra eu tentar entender? E procura médico, investiga daqui, investiga dali. Por muito tempo eu me cobrei também, porque eu, como sex coach, tudo, não conseguia me curar. Eu falava, gente, como eu vou continuar falando com isso se eu tô passando por dor novamente? Até que veio o diagnóstico da endometriose. Então, em 2023, eu descobri a endometriose no finalzinho. No meu caso, foi um processo rápido, até pela dor.
Só que sempre vai ficar incógnita. Se é essa endometriose, eu descobri agora e já consegui fazer as cirurgias, Uhum. ou se era algo lá de trás da minha adolescência, tudo, onde o vaginismo já foi um primeiro sinal e na época a gente não pegou. E, mais uma vez, eu tive que me olhar com carinho e com cuidado. E graças a Deus, dessa vez, eu estava com o meu parceiro que me acolheu nesse momento, que eu falo que ele foi meu porto seguro. Porque você chorar de novo durante uma relação, você não ter lubrificação novamente, seu corpo gritando, você não saber pedir ajuda, é muito difícil. E querendo ou não, é como se a gente fosse revisitar um trauma, digamos Sim. assim, né. Sim, e aí é o que eu falo, o fato de eu me conhecer que eu percebia que muita gente me questionou: "Ah, não é o vaginismo de novo, ah, não sei o quê". Não, não era. Porque o vaginismo, pra quem não conhece, o vaginismo é a contração involuntária, então você não consegue nem ter penetração, seu corpo impele ali. Uhum. No meu caso, diferente de muitos, tá, a endometriose também pode ocasionar isso, mas no meu caso, a minha dor pior da endometriose era a hora que eu chegava no orgasmo. Nossa, a parte que era pra ser a A mais prazerosa era prazerosa. onde eu tinha mais intensificação da minha dor, porque a minha endometriose é chamada de endometriose profunda. Então ela pegou rim, bexiga, fundo do útero e principalmente os nervos. Então, a hora que a mulher ela excita, que ela vai chegar lá, é como se fosse uma academia. Então o músculo inteiro do abdômen Ele meu contrai. contraía. Então a hora que contraía era a hora que eu chorava de dor. Mulher. E aí eu só consegui descobrir isso porque eu me conhecia. É o que eu falo, bato no pé hoje com as minhas clientes, com todas as mulheres, o autoconhecimento. Porque foi onde eu fui testando mais ainda. Eu já testo os produtos para trazer para a loja, eu já vou atrás de formulação, conhecimento. Só que é onde eu acho que eu intensifiquei mais os testes, principalmente com toys, com tudo. Eu falei, peraí, isso aqui é só na penetração? Deixa eu ver. Não, não era. Então, realmente, eu percebi que era algo diferente. Precisava ali de entender o que estava acontecendo com o meu corpo, porque podia ser com gel, podia ser gelzinho vibratório, doía, com o vibrador doía, tudo. Chegava no ápice, chegava num ponto ali que o corpo, ele falava, peraí, tem algo errado aqui, você precisa se cuidar novamente. Então, assim, a gente pode dizer que você passou por alguns bons perrengues, né? Assim. E assim, a endometriose, ela foi um capítulo ruim, mas ao mesmo tempo ela foi um capítulo de muito ensinamento Foi. pra você, porque, por exemplo, muitas indicações que você faz na sua loja hoje, eu tenho certeza que elas não são da mesma forma como era no capítulo pré, né? Sim, porque muitas, eu comecei depois do meu diagnóstico, mais 4, que hoje eu tenho certeza que foi confirmado, tem mais 4 clientes minhas que receberam logo depois, porque elas começaram a ter os mesmos sintomas. Então, naquele primeiro momento, como eu só conhecia o vaginismo, e muitas falavam que estava tendo dor por causa da lubrificação, então experimenta esse toy, experimenta esse lubrificante, porque eu também não tinha esse conhecimento, eu não imaginava que poderia ser ali. Com a endometriose, eu fui entendendo mais, então hoje eu não faço as mesmas indicações. Então, dependendo da queixa, que é uma coisa que o pessoal fica louco comigo, você vai perder venda? Eu perco. Eu prefiro hoje perder uma venda e ganhar uma cliente, uma amiga lá na frente, do que eu dar um produto que eu sei que não vai resolver e muitas vezes vai piorar. Sim. Como que eu vou, se a pessoa já tem, que foi os testes que eu fiz, se eu já tava com dor, se o fato de chegar lá, se eu colocasse um excitante, minha dor ficava 3 vezes pior. Então, tipo, durante o período, até todas as cirurgias, porque eu fiz 2, porque a primeira foi errado, o primeiro médico fez errado, pra ajudar ainda. Então, até passar tudo, eu tô hoje com 6 meses da segunda cirurgia, agora que praticamente eu tô voltando a usar excitante. Nossa, foi até que bem recente, então. Sim, eu operei a primeira no dia 11 de novembro, e aí eu continuei com dor, algumas dores pioraram, só que daí precisa desse tempo de resposta do corpo, tudo. Mas aí a gente realmente descobriu que o primeiro médico não tinha feito a cirurgia do jeito que deveria ser feito, e eu operei novamente em janeiro de 2025. E fiz uma segunda cirurgia. E assim, já que a gente tá falando sobre o vaginismo, sobre a endometriose, a gente tem muito tabu nesse mercado. E assim, por mais que a gente eduque, por mais que a gente fale, por mais que a gente aborde, eu ainda sinto muito que esses são 2 assuntos que eles estão e não estão. Parece que ele tá num degrauzinho ali de vai e não vai. Quando a gente vai
falar sobre isso, educar o nosso cliente ainda. Então, como que você vê esse cenário? Eu acredito que pela a omissão, o fato da mulher não ser acolhida. Uhum, Então, eu não falo nem tanto um tabu, ela não tem um porto seguro. Nós, aquilo que eu falei, a menina ela nasceu da primeira dor da menina que chorava com cólica e era invalidada. uhum. Eu menstruei tardiamente, na nossa vila até a gente brinca, a gente era em 15 meninas, amigas, então todas, viraram mocinha muito cedo, eu já tinha quase 15 anos e eu não era mocinha e eu já sentia cólica. Então eu já vira e mexe, já estava no hospital com dor, me lembro uma frase até uma vez, eu não sei se minha avó me defendeu ou se foi o medo da minha avó até, que eu fiz um ultrassom, porque ninguém entendia, eu chorando com cólica e eu não menstruava. E aí o pessoal comentando na roda, saiu que eu tinha ido fazer esse exame. As amigas falaram: "Ah, ela tá grávida". Então, tipo, aí minha avó falou: "Ai, nem só é gravidez, cuidado com as coisas que vocês falam, tal". Mas minha avó é antiga, então eu até hoje eu brinco, eu não sei se ela me defendeu ou se realmente ela ficou com medo de espalhar no bairro que eu estava grávida com 14 anos. Então eu já fiz um ultrassom com 14 anos, sem menstruar, sem nada, porque eu tinha muita dor. Uhum. E a hora que eu virei mocinha, as dor pioraram. De eu chorar, de eu faltar na escola, de eu ouvir de pessoas que tinham que me acolher na época: "Ah, é frescura, cólica a mulher aguenta, ela tá fazendo charme". Então, eu falo que a mulher ela se priva muito de falar suas dores justamente por causa dessa educação. É só uma cólica. Não é, hoje eu falo: "Não é só uma cólica". Que a minha endometriose pode ser lá de trás e ninguém viu. Às vezes, de ser um processo ali, né, e De acordo com os estudos novos, muita gente fala que é um processo embrionário, que hum, a mulher nasce e a partir do momento que ela menstrua, aonde tem endométrio fora, ela também menstrua. Então pensa no meu caso, desde os 15 até agora 31, é que eu uso DIU, quase não menstruei tanto, mas são 15 anos menstruando em órgãos que não deveria. É lógico que uma hora meu corpo ia inflamar e ia gritar. e ainda que ele deu uma boa segurada ali, né. Mas um ponto que você me trouxe, que fez refletir um pouco, é que assim, a nossa educação e o nosso posicionamento sobre sexualidade, ele ainda é hoje, logicamente, ele é mais aberto. Mas assim, se a gente para pra pensar, homens e mulheres, eles têm uma educação sexual totalmente diferente. O homem, ele é acostumado a falar sobre sexo praticamente naturalmente, é dele. Enquanto pra mulher foi o que você falou, todas as outras meninas elas estavam menstruando e elas tinham ali sua orientação, mas era uma orientação mais restrita também. Tanto que pra chegar no diagnóstico que você teve, foi um processo, né. Foi. Aí eu, como eu falei, eu sou professora também, eu lido com adolescente, a gente vê isso muito visualmente. O pessoal tem medo, quando a gente fala, eu falo porque eu já propus vários projetos, sempre eles dão uma barrada, porque quando você fala em educação sexual, muita gente fala: "Ah, não, porque vai ensinar a Tá fazer sexo". incentivando. E não é, é o oposto. Na verdade, a gente tá É tentando pra mostrar que porque fazer eles vão fazer, a gente não pode ser hipócrita. sim. Tá tudo na internet, se eles derem um Google hoje, eles conseguem ver tudo. Eu brinco que muito dos meus alunos, dos adolescentes, sabe o Kama Sutra de trás pra frente melhor do que a gente. Uhum. O que eles não sabem é realmente algumas informações que são passadas de forma errada. Uhum. Então, hoje falta essa conscientização. Realmente, o que que é educação sexual? Não é só o ato, não é só penetração, envolve muito mais. Sim. Então envolve conexão, envolve empatia, será que a pessoa que tá tendo a troca ali, eu falo por mim, quantas vezes no primeiro momento do vaginismo, eu chorei e ninguém percebeu. E Eu assim, estava ali cumprindo um papel, lágrima escorrendo, e pra outra pessoa, tanto faz como tanto fez. tanto faz como tanto fez. E assim, é engraçado até a gente parar pra pensar, porque se a gente para pra ver educação sexual hoje, a gente sempre traz muito a questão de empatia e acolhimento. E se fosse uma coisa, natural para ambos, o processo que você teria quando você teve o primeiro diagnóstico ali do vaginismo, ele teria sido diferente até, da questão do seu ex-parceiro para o atual, porque ele teria tido um entendimento de acolhimento diferente. Sim, né, a questão de tudo, né, falta esse acolhimento, falta a de dos 2 lados. E hoje eu falo também que falta a mulher falar.
Uhum. Eu pego muitas mulheres, muitos casais, até a gente brinca: "Ah, mas ele deveria saber". Não, gente, a cabeça do homem é diferente da nossa. Eu demorei pra aprender, eu tô casada praticamente há 9 anos, foi murro em cima de murro, de ponta de faca, então eu demorei muito pra aprender a entender isso, que o óbvio precisa ser dito. Uhum. Eu preciso pedir ajuda, a gente tá tanto numa era hoje, de que a mulher vestiu uma capa da Mulher Maravilha, tem que dar conta de tudo, é casa, é tudo e mais um pouco, que se ela pedir ajuda, se ela falar alguma coisa, ela tá sendo fraca. E aí, com a educação, com tudo que a gente tem, isso vira uma bola de neve. Uhum. Então, assim, se a gente for parar pra pensar, um grande ponto ainda, na verdade, que a gente precisa trabalhar é essa questão do acolhimento e da empatia, né. E assim, falando agora pra parte de revenda, na parte da Camila na Mila, qual que foi a grande virada de chave que você sentiu quando você passou a ter esses 2 pontos no seu atendimento? Mudou a forma que as pessoas procuram os produtos, o acolhimento, tudo. Então hoje eu percebo, principalmente as que tem clientes que vão no primeiro momento eles estranham até a forma que eu atendo. Uhum. "Ah, mas eu falo, eu sou bem sincera: "Ó, esse produto não vai resolver". No seu caso, muitas vezes é médico, é alguma coisa nesse tipo, eu percebo que eles ainda têm um receio, mas muitos depois voltam e falam: "Ó, realmente era e nem ninguém fez por mim o que você tá fazendo". Uhum. Que foi até aquilo que você tinha falado, né, de eu prefiro perder agora pra depois ganhar Lá na frente. lá na frente. Sim. E uma questão assim, eu tenho certeza foram 7 anos que você falou, né. Dentro desses 7 anos, dentro do seu diagnóstico, dentro de tudo que você passou, provavelmente já chegaram clientes também pra você que tiveram um processo similar ali. Como que foi esses processos? Foi bem complicado. Muitos ali, eles tiveram, principalmente mulher, que eu já peguei de mulher chorando, não é por isso que eu fiz o sex coach, porque chegou uma hora que eu como Camila, eu como dona da Mila, eu não conseguia mais solucionar, chegou um ponto que travou. Uhum, Tanto pra mim, eu tinha apoios psicológicos, eu tinha um monte de coisa, mas, eu não tinha apoio pra ajudar outras pessoas. uhum, Então foi onde eu fui cada vez mais me especializando. uhum. E assim, acho que um dos pontos principais que a gente pega quando a gente vai fazer um treinamento, um curso, algo relacionado ao sex coach, é que o produto ele não é só um produto, né. Não, hoje eu brinco que o produto ele me diz mais sobre o que a cliente quer falar do que ela mesma. Eu consigo hoje perceber o que realmente está acontecendo na vida dela, pelo produto que ela me pede. Só aquele gelzinho, que, geralmente é sempre: "Ai, me vê um gelzinho". Não é nem tanto o gelzinho, é quando a pessoa fala não sabe o que ela quer. Uhum. Ela foi, mas Eu preciso de um produto", eu: "Tá, mas qual produto?". "Não sei, eu só quero um produto". Então ali eu vou, lógico, não dá pra ir de uma vez, não, eu vou espantar, mas ali eu vou tentando aos pouquinhos contornar pra realmente entender qual é o problema dela. uhum, Se realmente é falta de libido, se tem a questão de conexão, então tem várias coisas, porque não é só o produto em si, aquilo que eu falei desde o início, dependendo do produto, se a pessoa ela volta pra casa com aquilo ali, e o relacionamento ele já tá, tipo, por um fio, não vai ser o produto não vai que ser vai vai ser lá. salvar. Dentro desses 7 anos, teve algum caso que se destacou bem, assim, pra você? Você lembra muito claramente? Tem vários, bastante. Sejam bons, sejam ruins. Não, graças a Deus, um bom e ruim, eu falo ruim porque teve separação, né, mas tem um caso de uma cliente que era relacionamento abusivo escancarado, escancarado e no caso dela, ela comprava mais porque ele pedia, e muitas coisas do que ela comprava era contra a vontade dela. Então a experiência já não. Já não era, e aí com o tempo que eu fui trazendo, fui conversando, que eu tentava falar: "Ai, usa isso", "Não, ele não gosta". Falei: "Mas o que você gosta?". Eu percebia que ela não tinha opção, Uhum. mas toda vez que eu jogava essa frase pra ela: "Mas e você, o que que você gosta?", Travava. travava. "Quais são as suas fantasias?", ela travava. Travava.
Aí você traz todo um processo, eu fui analisando, porque eu não posso chegar nela e falar: "Ó, você tá num relacionamento abusivo". É isso que eu ia falar, como que é esse processo? Não Porque posso. Não. a gente fala, primeiro que a pessoa vai negar. Ela vai falar: "Não, imagina, eu tô aqui como que foi esse processo?" Ela a tomar eu falo que eu preciso tomar cuidado com as frases que eu vou dizer, né, porque ela resgatar a sua autonomia, aquilo que eu falei, começa com pequenas coisas, pequenos gestos. Então, igual no meu caso, foi a proibição de um batom vermelho, de uma roupa mais curta. Então, ó, chega uma hora que você olha no espelho e você não se reconhece mais. Você tá vivendo aquilo que o outro quer que você viva. Mas e as suas vontades? E você? E esse é um processo que não é uma vez que acontece na vida, né. Ele acontece 2, 3, 4, 5 vezes, quando for necessário, porque a gente precisa sempre revisitar. E aí, muitas vezes, no caso dela, foi um workshop que eu dei, e junto a como é a minha eu falo que é a minha ferramenta, é o meu troféu, nesse workshop foi um espelhinho e um batom vermelho, um mini batom vermelho, e ali eu pedi para que elas passassem esse batom e se olhassem no espelho. A hora que ela olhou, a lágrima escorreu. É isso que eu ia falar, é nesse momento que a gente descobre que tem alguma coisa, né. A hora que ela olhou ali, que ela se viu novamente, isso que não estava com base, não estava nada, foi simplesmente um batom vermelho. Então, a hora que ela olhou de novo com aquele batom vermelho, que ela se viu uma imagem que ela não se via há muito tempo, ali a lágrima escorreu. Ali o choque dela foi totalmente, e aí ali ela foi aos poucos percebendo. Uhum. Aí vai, tanto eu como sex coach, no caso dela tem que ter um psicólogo junto, porque tem outros traumas. Então, com o passar do tempo que realmente aí esse relacionamento veio, o rompimento, Uhum. não teve solução. Às vezes foi até o melhor caminho, né. É aquilo que eu Às te ve falo, bem eu quem vai decidir, a gente não tá entre 4 paredes, e o papel ali é colocar tudo na balança, então ela vai analisando até onde vale a pena abrir mão de valores ou entrar em acordos. Uhum, Então, por várias vezes ela tentou acordo, mas realmente quando é um relacionamento abusivo é mais difícil, uhum, você conseguir uma reestruturação ali. uhum. E dentro desses 7 anos de Mila que você tá, me conta uma coisa que foi, assim, virada de chave principal, em questão de como que eu vou explicar isso? Eu quero que você me passe, dentro desses 7 anos, algo que mudou pra você. Que você falou assim: "Eu precisava ter passado por isso, precisava ter visto isso acontecer pra eu entender o meu papel hoje". O autoconhecimento, tudo que é aquilo que eu falo, a Mila, ela me cura todos os dias e através disso eu consigo curar outras mulheres. Uhum. Que é o tempo, hoje eu não abro mão do meu tempo comigo, que muitas vezes é o que a maioria faz. Uhum, Então hoje eu tenho o meu tempo, o meu banho prêmio, hoje eu tenho o meu momento com as amigas, com a família, então hoje eu consigo colocar, momentos ou situações que liberam os hormônios do prazer e dopamina, para que eu não adoeça novamente. uhum, Porque, querendo ou não, eu ainda sinto cólica, sinto dor, porque a endometriose, ele tirou os focos principais, mas ela pode ficar algum restício. uhum, Então, a alimentação é muito controlada, então tem vários fatores. Só que se eu ficar só me entendendo isso, eu acabo adoecendo novamente. uhum, Então, ter esse momento, o que que eu gosto de fazer por mim? Porque a gente fica, é aquilo que eu falei, a gente sempre faz muito pelos outros. É pelo parceiro, é pela mãe, é pela sobrinha, por todo mundo. Mas e por você? O que você tá fazendo? Parece que a gente vive numa bolha de pressão social, né. Ou ela vem da família, ou ela vem da gente, ou ela vem de conhecidos. É, o tempo todo. A qualquer momento ali parece que vai ter uma pontadinha. E pra mim isso foi muito complicado, porque por muito tempo eu chorava me culpando, de falar não para os outros: "Ah não, porque hoje eu tenho tal coisa", ou "Não, porque eu vou", e aí eu entender que não já é uma palavra sozinha, eu não preciso justificar, foi muito difícil. E muitas passam por isso. "Não, não quero". "Por que que você não quer?". "Simplesmente porque eu não quero, é o meu momento". Uhum. Então é o momento que eu vou tomar, até uma vez eu brinquei com o pessoal: "Qual é o tempo máximo que vocês demoram num banho?". É raro quem passa 10 minutos, é aquele banho muito, principalmente mulher que tem filho, não sei o quê.
É o tempo de lavar o cabelo, você quer falar, gente, pelo menos uma vez na semana. Não tô falando nem pra ter banheira, nem nada disso. É só pra você realmente estar com você. É 1 hora a mais. É um banho mais demorado, onde você lava a cabeça, faz uma hidratação. Hoje a gente tem produtos no mercado pra linha de pepeca care, que a gente brinca, que a gente cuida de tudo, mas e a região íntima, você tá cuidando também? Não é só passar o sabonete lá de qualquer jeito e pronto, a hora que sai, o creme. Eu falo que nisso minha mãe fala que eu cuspi pra cima e caiu bem na minha testa, porque minha mãe é muito vaidosa. Minha mãe sempre passou creme. Eu pra passar creme hidratante era uma luta. E quando eu passava, minha mãe falava: "Filha, você tá se batendo, você tá fazendo o quê?". Então depois de tudo que eu passei, hoje eu entendo que o ato de eu passar um creme, de eu me tocar, é eu fazendo um carinho, porque a gente, por mais que a gente fala de relacionamento, a gente terceiriza muitas coisas para os outros. Só que se a gente não faz por nós, como que eu vou cobrar? Se eu não passo um creme com carinho, se eu não me trato com carinho, como que eu vou cobrar do meu parceiro uma massagem, um toque mais afetuoso? Porque eu não tô me dando. Então, você também não tem como cobrar. E aquilo, a gente nunca sabe também qual que é a índole de quem tá com a gente, né. Mas o óbvio precisa ser dito. Sim. Óbvio, precisa ser dito. Só que muitas mulheres, elas não conseguem cobrar o básico, vamos dizer, né, o mínimo, porque nem elas estão fazendo mínimos por ela. "Ah, mas meu parceiro não faz minha massagem, meu parceiro não toca, não sei o quê". Tá, mas e você? O que que você tem feito? Não é nem pra ele, é por você primeiro. Você passou um creme de uma forma diferente ou você nunca passou um creme? Como é que você tá se cuidando? A partir do momento que você começa a se colocar em primeiro lugar, que você sobe o seu padrão de valor, automaticamente as coisas mudam. Aquilo que eu falei, aí realmente vai ter 2 opções. Ou o relacionamento ele vai mudar, onde o parceiro vai entender e vocês começam a trabalhar uma nova conexão, ou realmente aquele parceiro não faz parte do valor que eu tenho, que eu quero pra mim, e esse relacionamento ele vai vir ao fim. E aí quem vai decidir é o casal e ambos precisa saber o que é melhor pra cada um. Uhum. Eu imagino, então, que das principais dicas que você passa para todos os seus clientes é essa questão, né? Sim, é o autocuidado, é o momento com elas. Até a gente brinca, que eu desafio elas, pelo menos eu falo: "Gente, não precisa ser um dia todo. 5 minutos, 10, 15 minutos por semana, faça algo que não seja pra você fazer nada. Deita na cama com um chá, alguma coisa, desliga tudo ou vai assistir um filme, coloca sabe aquela música que você gosta? Deixa ela tocar 500 vezes, mas é um momento seu". Aquela brincadeira que a gente sempre fala, né, de coloca uma playlist, faz não sei o quê, é mais pra você se conectar mesmo. Sim, você se conectar com você novamente, porque é aquilo que eu falei desde o início, com a correria nós estamos fazendo muito pelos outros e abrindo mão das nossas identidades. Sim. Se a gente for pra pensar, quem tem uma rotina CLT, por exemplo, passa 8, 9 horas fazendo pra várias outras pessoas ou fazendo pra uma pessoa em específico, aí eu saio do trabalho, vou pra minha casa, às vezes eu tenho que dedicar meu tempo pra fazer coisas pra outras pessoas também e Mas até mesmo dentro do CLT e de tudo, eu falo que, como a Mila ela me ajudou em todo esse processo, aquilo que eu falei, eu sou professora, e hoje o que eu não abro mão é ir arrumada pra dar aula. O pessoal fica louco de eu aparecer 6, 7 horas da manhã, maquiada, arrumada. Fala assim: "Como que você levanta cedo pra dar aula?" Eu falei: "Gente, se eu não me arrumar pra dar o meu melhor e os alunos entenderem isso, quem vai fazer?" E o dia que por algum motivo eu tô desarmado, acontece uma coisa, meus alunos olham pra minha cara e falam assim: "Professora, você tá bem? Você tá doente?" Porque eles percebem. E isso pra mim faz total diferença pra começar o dia. Então eu sei que é difícil, mas, eu preciso entrar 8 horas. Acorda um pouquinho mais cedo, nem que seja pra você tomar um banho mais demorado, passar uma maquiagem, não tô falando pra fazer aquela super make, mas pra que você comece a se olhar no espelho diferente. Infelizmente ou felizmente, nós mulheres, a gente precisa disso. Pra nossa dopamina, pra nós que é por isso que eu brinco muito do espelho. Você já se olhou com carinho hoje? Ou toda vez que você olha no espelho, você olha vendo aquela ruga nova que apareceu, aquela espinha nova que apareceu. Toda vez que você olha pro espelho, você só procura defeito, você não vai aguentar. Infelizmente, seu corpo vai adoecer cada vez mais. Então, em vez de olhar isso, só os defeitos, por que que você não olha hoje e a grande mulher que você é, olha tudo que você vem construindo.
A maioria aí já passou por vários desafios, tantos ou iguais ao meu, e a gente tem força para estar em pé. Então é isso. Eu ia te perguntar isso, o que que você queria que mais mulheres soubessem sobre prazer, sobre O prazer vem de dentro, então nunca abrir mão disso, porque uma coisa que eu ouvi muito é: "Se dói não é pra mim". Não, se tá doendo é porque tem alguma coisa errada, o sexo não é pra doer. Cólica não é normal, então se tá machucando, se tá doendo, comece a investigar, começa a olhar, e muitas vezes é o seu corpo gritando, muitas vezes não é nem nada físico, é algo emocional, é algo seu corpo te chacoalhando falando: "Espera aí ó, tem dá alguma pra você se coisa. ajudar um pouquinho? Dá pra você se olhar com carinho?" E realmente tirar aí 5, 10 minutinhos por semana ou por dia e se olhar no espelho de uma forma diferente. Certinho. Gente, vamos lá, que eu acho você sentiu isso também? Parece que o tempo voa, né? Eu acho que a gente já tá praticamente no finalzinho do nosso episódio, mas faz o seguinte, Camila, eu quero que é o momento jabá agora, eu quero que você deixe seus recados, aquilo que você quer dar um foco, suas redes principalmente, porque eu tenho certeza que bastante gente vai começar a te seguir, vai te procurar também pra falar, pra dar um feedback, pra fazer alguma coisa, então quero deixar esse momento pra você. Tá bom. Então, meu nome é Camila, vocês me encontram na rede social como mila.cia, Mila com 2 L. Lá tem tudo, um pouquinho do trabalho que eu faço, desde hoje eu foco mais nessa parte de consultoria, mentoria e eventos, porque aquilo que eu acabei de falar, não é só vender um produto, eu quero que você se reencontre como mulher, eu quero fortalecer relacionamentos. Então, todos aí tem uma metodologia nova saindo minha, onde eu juntei todos os meus cursos, que eu tenho também uma instrutora de chair dance, onde eu trago, de novo a mulher ela resgatar a sua feminidade, a sua autoestima, tanto utilizando o processo do sex coach, do chair dance, uma metodologia totalmente exclusiva ali, para trabalhar realmente essa autoconfiança da mulher. Então sigam lá que tem bastante coisa nova aí. Até eu tô quase pedindo pra Camila vir mais vezes aqui. Vou deixar um espaço de intensivão só pra você. Pode deixar, porque assim, quando eu trouxe, só pra gente terminar rapidinho, quando eu trouxe o chair dance, eu trouxe num pedido pra que as mulheres usassem Dia dos Namorados, tudo pra seduzir. E eu percebi que a dança em mim, ela libera muito dopamina e serotonina, então eu consegui dentro do chair dance, lógico, não só o chair dance, mas todas as danças, liberar um poder feminino que nós estamos escondendo por medo de sensualização e de erotização. Então eu tô tentando criar um método aí, em um espaço onde ela consiga trabalhar isso sem ser vulgar. Certinho. Então, vamos fazer o seguinte, vai lá já seguindo a Mila, não se esquece, tá ouvindo esse podcast? Envia pra aquela outra pessoa que precisa ter um toquezinho também, a gente falou bastante sobre isso, né, questão de empatia e questão de acolhimento. Vai que você não lembrou de alguém, manda esse episódio pra essa pessoa também. Tá no YouTube, não se esquece de se inscrever por aqui, porque não só esse episódio, como outros já estão disponíveis no canal pra você ir dando uma olhadinha. Mila, mais uma vez, obrigada por participar desse episódio de podcast. Como eu falei, são temas que a gente precisa falar bastante. Dor na relação não é uma coisa normal. A gente precisa sempre dar foco bastante nisso. Vender produto por produto também é fácil. Então, vamos pegando uns tópicozinhos aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio, porque esse podcast ainda tem bastante história pra contar pra vocês. Ó, um beijo e a gente se vê. Tchau!